Então eu digo que o meu encontro com Jesus foi verdadeiramente no ano passado. Como você e seu namorado lidam com as diferenças de religião? Bom, dá até uma respirada funda, né? É um tema que eu gosto muito e acredito que vai vir de encontro com a minha personalidade. Então, estou empolgada. Bom, gente, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo. Eu confesso que eu demorei trazer esse segundo episódio para vocês. Para quem não sabe, o Café com Alice é um novo quadro que eu criei de bate-papo pra gente poder se aproximar mais. Eu produzo conteúdos aqui pra internet há algum tempo e às vezes a gente sente um certo distanciamento, né? Alguns conteúdos que eu posto são mais objetivos, então falta essa interação direta e compartilhar um pouquinho mais de coisas que são mais íntimas e curiosidades que vocês têm sobre mim. E por falar em curiosidade, é exatamente esse tema que é o alvo do nosso bate-papo de hoje. O primeiro Café com Alice foi sobre atividade física e rotina saudável, né? Estilo de vida saudável. Eu vou deixar um link aqui em cima para vocês conferirem. E para o nosso segundo Café com Alice, eu pedi sugestões de vocês lá no Instagram e algumas meninas me enviaram. E um tema que eu já estava com vontade de trazer e que eu escolhi para estar trazendo no vídeo de hoje é curiosidades sobre mim. Eu confesso, gente, que eu sou uma pessoa que eu tenho uma certa dificuldade de me abrir e compartilhar sobre determinados assuntos. Na minha personalidade, tem algumas características como a discrição. Eu sou uma pessoa mais discreta, então é difícil, às vezes, compartilhar algumas coisas mais íntimas. Muitas pessoas perguntam sobre a minha religião, sobre a minha fé, sobre o meu processo de conversão, e eu confesso que ainda é um assunto que eu guardo muito, sabe? Então, eu gostei muito desse tema. E vamos lá para as perguntinhas que vocês me enviaram no Instagram sobre esse tema. E eu já vou deixar o meu Instagram aqui embaixo para você participar do próximo quadro, né? Então, se você me acompanhar por lá, quando tiver o próximo quadro, você vai saber e poder participar. Vamos lá. Confesso que eu estou com um pouquinho de medo. Alice se abrindo. Bom, a primeira perguntinha foi da Madu e eu achei muito interessante começar o quadro com essa pergunta. E ó, já pega o seu café para acompanhar esse bate-papo. O que te trouxe para o YouTube? E bom, para quem não sabe, a minha trajetória começou já há algum tempo. Eu comecei a produzir conteúdos para o YouTube com 12 anos. Sim, 12 anos. E foi naquela fase que estava muito em alta aquela... Não sei se vocês sabem, né? Mas estava em alta os YouTubers Kids. E aí, eu comecei a acompanhar esses YouTubers. Eu lembro que até foi a Carol Santina que eu comecei a acompanhar. E aí me veio essa vontade de começar a postar vídeos para o YouTube. Eu já gostava de gravar vídeos, já gravava vídeos em casa brincando, fingindo que eu estava apresentando programas, mesmo sendo tímida. Sim, eu era muito tímida. Então foi algo que eu comecei a produzir com 12 anos, acompanhando os YouTubers Kids, mas que eu já tinha essa vontade, né? Eu já tinha essa inclinação de gravar vídeos e gostar de aparecer nas câmeras. A Fabi Queiroz perguntou: você nasceu em um lar católico? Quando conheceu Jesus? Bom, essa pergunta, a segunda pergunta pelo menos, é um pouco complexa, ao meu ver, né? Mas sim, eu nasci em um lar católico, a minha mãe é católica, o meu pai também é católico, mas ele tem uma inclinação mais protestante, né? Ele gosta muito das igrejas evangélicas. E quando eu conheci Jesus? É uma pergunta, assim, profunda. Eu comecei, né, eu nasci em um lar católico, mas tem sempre aquele momento de ponto de virada na nossa fé que a gente começa a realmente se interessar mais pela fé e buscar mais a Deus. E a partir de um momento eu comecei a frequentar mais a minha igreja. Eu estava fazendo a crisma, se não me engano. Então foi um momento que eu comecei a me interessar mais
a buscar mais conhecimento através do YouTube. Eu assisti alguns vídeos do Padre Paulo Ricardo. Então foi um momento de instrução na fé que eu comecei a buscar além daquilo que eu estava acostumada, como ir à missa e enxergar aquele molde, né, os costumes. Então eu comecei a buscar mais nesse período, mas não foi nesse período que eu falo que eu tive o meu encontro com Jesus, porque ainda estava muito branda a minha fé. Então eu digo que o meu encontro com Jesus foi verdadeiramente no ano passado, que foi quando eu tomei essa, digamos que, decisão firme de me comprometer. Foi o momento que eu enxerguei a minha vida através dos olhos da verdade. Tem até uma passagem que fala isso, né? Agora vocês escutam, mas não entendem, mas vai chegar um momento em que vocês vão entender tudo o que aconteceu. E parece que no ano passado teve um momento assim chave, foi no período da Páscoa, bem na Páscoa, que eu comecei a enxergar a Bíblia, que eu sempre escutava, né, as passagens bíblicas, e aí eu comecei a enxergar a verdade na Bíblia. E aquilo meio que fez sentido, sabe? É difícil expressar isso pra vocês. Eu já tinha alguns episódios de intimidade com Jesus antes disso, mas eu acredito que foi nesse momento que teve essa virada. Um cafezinho? Vamos para a próxima pergunta. Qual é a sua idade? Eu tenho 19 anos, gente. Parece que eu tenho 19? Comenta aqui embaixo. As pessoas falam que eu pareço ser mais velha. Aí eu não sei se é pela aparência ou se é pelo meu modo de ser, de falar. Então eu não sei. Comenta aqui embaixo se eu pareço ter essa idade. Você estuda? Se sim, o que e o que gostava de ser no futuro? Eu acho que ela quer dizer o que eu gostaria de ser no futuro. E bom, atualmente, agora, nesse exato momento que eu estou gravando, eu não estudo, mas estou pretendendo fazer faculdade esse ano de psicologia. É um assunto no qual eu me interesso muito. Eu acho que vocês conseguem perceber através da maneira como eu me expresso aqui no canal e de como eu abordo alguns temas assim mais reflexivos, mais aprofundados, mais voltados para a compreensão humana, o sentimento, o pensamento. Então, é um tema que eu gosto muito e acredito que vai vir de encontro com a minha personalidade. Então, estou empolgada. Pergunta sobre em que eu trabalho exatamente. Gente, atualmente eu só trabalho com o YouTube. Algumas pessoas têm essa dúvida porque às vezes eu me refiro a edições de vídeo ou momentos em que eu tô no computador como um trabalho, porque eu levo isso muito a sério e levo mesmo como um trabalho. Então, atualmente eu só trabalho com o YouTube. Inclusive, se você quiser alguma parceria, eu vou deixar o meu e-mail aqui embaixo para você entrar em contato comigo. Uma pergunta um pouquinho polêmica e mais um cafezinho para responder essa pergunta. E aproveitando a deixa desse vídeo que eu estou tomando um cafezinho aqui, venho divulgar para vocês a Cuponomia, que é uma empresa que está patrocinando esse vídeo. E bom, a Cuponomia é uma loja de cupons de desconto que funciona com um sistema de cashbacks. O que é um sistema de cashbacks? É quando parte do seu dinheiro volta para você. Então, quando você realiza uma compra com um determinado valor, parte do dinheiro retorna para sua conta e quando você acumula uma certa quantia, você consegue resgatar o seu dinheiro de volta. Então, isso é muito interessante porque às vezes você já está precisando comprar alguma coisa na internet e tem a possibilidade de ter um desconto bom e ainda parte desse dinheiro retornar para você. E aproveitando, né, que eu estou tomando café, você pode comprar o seu cafezinho através da Cuponomia. E eu vou deixar o link aqui embaixo se você tiver interesse. E se você entrar pelo meu link, você já ganha R$5 na sua conta para você resgatar. Então você já começa com esse bônus. E sempre tem atualizações no site, então você pode estar de vez em quando procurando e vendo se tem um cupom de desconto naquele produto que você tem interesse. Vou deixar o link aqui embaixo e é isso aí. Como você e seu namorado lidam com as diferenças de religião? Bom, dá até uma respirada funda, né? Mas pra quem não sabe, eu sou católica e meu namorado é evangélico. E é até uma
curiosidade assim muito grande, porque foi uma das questões que me deixou muito reflexiva no início. Quando a gente vai começar um relacionamento, a gente tem sempre, digamos que alguns requisitos que a gente imagina na pessoa no qual a gente vai se relacionar, porque a partir desses requisitos a gente imagina que vai dar certo, né? Por exemplo, a questão de fé, ou talvez alguns valores. Então, a fé era uma das questões no qual eu projetava na pessoa que Deus iria colocar para mim. Então, quando eu conheci o Matias, que é o meu namorado, ele era evangélico, foi um embate, porque eu fiquei muito pensativa assim, e aí, como que vai ser? Porque mesmo nós sendo cristãos, tendo a mesma base, digamos assim, há muitas diferenças. Quem conhece bem a fé católica ou quem é evangélico sabe, existem muitas diferenças na doutrina. Então foi algo que me trouxe uma certa insegurança no início. A partir disso, eu busquei muito uma resposta de Deus. A gente estava se conhecendo, então eu sempre colocava duas perguntas para Deus. Era sobre a castidade no relacionamento, que pode ser até um assunto de um próximo vídeo abordando só sobre namoro cristão. Comenta aqui embaixo se vocês quiserem. E sobre a diferença de fé. Então eu sempre buscava Deus nas minhas orações e fazia esses dois questionamentos. Que se tivesse uma resposta positiva e um encaixe positivo nesses dois âmbitos, eu via que seria ele a pessoa escolhida por Deus para mim. Então, quando a gente estava se conhecendo, eu fiz algumas perguntas pro Matias, né, relacionadas à fé, como seria o nosso casamento, a nossa idealização de família no futuro, que é um dos meus valores assim primordiais, algumas questões de prioridades, como a gente coloca cada coisa na nossa vida, o que vem primeiro, o que vem segundo, o que vem terceiro, e aí muitas coisas foram se encaixando naturalmente. Foi até engraçado porque eu conversava com ele e ao mesmo tempo parecia que ele estava falando sobre mim. Acho que isso é o mais curioso. E aí, quando a gente entrou nesse assunto, ele foi muito franco comigo e falou que ele não ia mudar de fé só por conta de mim. E eu achei isso muito sensato, porque é a origem dele, é a base dele. E se algum dia ele mudar, tem que ser algo dele, né, do relacionamento dele com Deus e de uma inclinação dele. E aí, nos outros âmbitos, meio que as coisas se encaixaram. E agora, vamos para a pergunta de fato, né, como que a gente lida com as diferenças de religião. E atualmente, eu ainda não tive oportunidade de ir na igreja com ele, na igreja dele, mas algumas vezes ele já foi à missa comigo. São coisas que vão se dando naturalmente. Ele tem algumas dúvidas sobre a minha fé, algumas questões, por exemplo, sobre Maria. Eu vou compartilhando aos poucos conforme eu vou sentindo. Ele também, às vezes ele me envia alguma pregação e a gente tem muito claro que o caminho que a gente está seguindo vai na mesma direção. Nós caminhamos rumo a Cristo, né? A Deus. Então, a gente está tecnicamente em estradas diferentes, porque, né? Estradas diferentes, religiões diferentes, mas o nosso objetivo é o mesmo. Então, nós caminhamos na mesma direção, mesmo que utilizando meios diferentes. Então, atualmente a gente lida assim, algumas coisas ele não entende, outras eu também não, mas a gente se respeita mutuamente. O Matias me respeita muito. Tem algumas questões que a gente precisa não ir de embate, porque são diferenças mesmo e não tem o que fazer. São as origens dele, as minhas origens. E é isso, gente. Eu acho que é um processo. Não tem como eu dar essa resposta prontinha, como talvez eu gostaria de dar, porque não tem muito o que dizer sobre isso. Mas futuramente a gente pode estar gravando um vídeo, talvez juntos, falando só sobre esse tema. Me digam aqui embaixo se vocês têm interesse. E vamos para as duas últimas perguntas desse café. Qual é seu hobby favorito?
Eu não tenho muitos hobbies, mas acredito que o meu hobby favorito seja ler. Eu gosto muito de ler, não é algo que é sacrificante pra mim, é algo que eu verdadeiramente gosto, principalmente quando é uma leitura mais rica intelectualmente. Às vezes, né, a gente desanima na leitura e tem aquele momento de engajamento, né, quando a gente fica muito tempo sem ler um livro, mas na maior parte das vezes eu gosto muito de ler e eu sinto muita falta quando eu tô algum tempo sem ler. E é algo que me dá muita energia, gente. E agora, a última pergunta é: tu gosta de música? Qual é o seu estilo favorito, de música favorita? Vamos ver se tá gravando. Está. Bom, é até curioso falar, porque existem pessoas que amam música, que sempre tentam ocupar os espaços livres do silêncio com música. E eu não sou esse tipo de pessoa. Sim, eu sou uma pessoa de outro mundo, mas eu gosto muito do silêncio. Eu amo o silêncio, eu sou uma amante da paz. Isso faz parte da minha personalidade, então eu gosto muito de silêncio. Mas quando eu escuto músicas, eu gosto muito de músicas mais inspiradoras. Eu gosto muito de músicas clássicas. Não sei se vocês conhecem o Ludovico Einaudi. Vou deixar uma playlist dele aqui embaixo, caso vocês queiram conhecer. Ele é um compositor de músicas clássicas e eu gosto muito. Eu também gosto de músicas internacionais, românticas, inspiradoras. Não tenho muito artistas que eu falo, ai, nossa, eu gosto muito dessa banda, porque eu não tenho muito esse hábito de ouvir música. Eu acho que é um hábito mesmo, gente. Mas quando eu escuto, coisas que eu gosto muito de escutar são músicas clássicas que me trazem essa coisa de profundidade, e gosto também de músicas internacionais que contam uma história, que são crescentes, sabe? Sabe aquelas músicas que na melodia dela, não sei se é melodia o termo certo, elas vão criando um enredo e se desenvolvendo? Talvez eu tenha viajado um pouco agora. E também eu gosto muito de sertanejo raiz, porque elas me trazem uma coisa assim, sabe aquele quentinho no coração? Me trazem uma coisa muito boa, me faz lembrar das minhas origens. Minhas origens são mais simples, mais do interior, de Minas Gerais, então são músicas que me fazem lembrar, tipo, coisas da roça, coisas do interior. Trazem essa certa nostalgia. Então foi isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Se ficou mais alguma dúvida, alguma curiosidade que você tem vontade de saber sobre mim, comenta aqui embaixo que eu vou procurar estar respondendo para vocês, né? Talvez, quem sabe, num futuro vídeo sobre curiosidades eu posso estar respondendo também. Então comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo também sobre algum assunto que você achou interessante de estar discutindo ao longo desse vídeo pra gente continuar esse bate-papo. E não esquece de me seguir no Instagram. O que você tá fazendo aí que não tá me seguindo? Pra gente ter uma interação mais próxima e mais íntima. Clica no gostei e compartilha esse vídeo com algum amigo que você achar que vai gostar desse vídeo. Um beijão e até o próximo Café com Alice.